vocês, para a gente receber juntos a porção do Senhor nessa tarde. Evangelho segundo João, capítulo 6, quero ler com você apenas o versículo 66. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 66. Quem achou diz amém. Quem não achou, diga me espera. Bom, hein, pessoal? Tá bom de Bíblia, hein? Isso é bom. Vamos lá, queridos. Diz assim a santa palavra do Senhor. Desde então, muitos, não poucos, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Senhor, fala conosco, Senhor, que seja uma tarde, ó Pai amado, da manifestação do Teu poder aqui entre nós, que eu diminua, ó Pai, e que Tu cresças, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje é o segundo domingo do mês, né? E o mês começou. Semana passada foi o primeiro domingo, a gente ministrou, a gente começou a falar de um tema novo na juventude, tema novo que o Senhor está ministrando aos nossos corações, né? O tema desse mês é? O tema desse mês é? Muitos ou poucos? Né? A Bíblia diz em Evangelho segundo Mateus capítulo 22, versículo 14, Jesus, ele diz assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? Parábola que Jesus ele exemplifica, né? E ele conta a parábola de um rei que convida os seus súditos para as bodas do seu filho, né? Muitos recusam a vinda para as bodas, né? E aí tem todo o discorrer da parábola, e no finalzinho da parábola Jesus ele chega na conclusão, né? Que os convidados não eram dignos, né? A parábola ali, o cerne da parábola fala de salvação, ok? E Jesus ele dá esse exemplo que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? E sabemos hoje que o Evangelho ele é para todos, né? Amém, gente? O Evangelho é para todos, né? A Bíblia diz que Jesus ele veio para os judeus, ok? Ele veio primeiro para os judeus. Evangelho segundo João capítulo 1, versículo 12, né? Ele veio para os seus quem? Os judeus. Mas os judeus não o receberam, mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Né? Então o Evangelho ele chegou até nós, né? Mas ele foi primeiro enviado para os judeus. Então Jesus ali ele dá o exemplo que o Evangelho, mesmo sendo proclamado para todos, não são todos que aceitam Jesus, né? Sabemos hoje, né, que na nossa família, nem todos da nossa família são cristãos. Amém ou não amém, gente? Mas todos conhecem o Evangelho, né? Se não conhecem a Bíblia propriamente dita, conhecem o Evangelho que nós ministramos, né? Que a nossa vida fala por nós, né? Então que a nossa vida possa ser um Evangelho vivido, né? E ser apresentado para os nossos familiares, e não só familiares, mas as pessoas que nos cercam. Né? Então aquela parábola de Mateus 22 fala sobre salvação. Mas esse tema, né, que Deus ministrou no nosso coração não está preso, né, não está limitado só para a salvação. Né? Se esse tema estivesse limitado só para a salvação, eu teria que pregar esse tema lá fora. Né? Mas Deus nos deu esse tema para a gente ministrar aqui dentro da igreja. Né? Eu creio que todos nós aqui somos salvos. Amém ou não amém, gente? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Que bom. Então, na teoria, parece que todos somos salvos. Né? Só que aqui dentro do nosso meio também tem aqueles que são convencidos, né?
Como o nosso pastor Manuel fala, né? Tem os convertidos e tem os convencidos, né? Dentro da igreja, né? Tem todo tipo de gente. Então a ideia do Senhor, né, ao ministrar esse tema no meu coração, né, conversando com o Senhor essa semana, não é só para a gente falar só de salvação. Tanto que na semana passada a gente falou, né, sobre a passagem de Números capítulo 13. Quem lembra da mensagem da semana passada? Quem lembra, quem é bom de memória aí lembra, né? Semana passada a gente falou sobre a ida, né, e sobre a ordem que Moisés dá para 12 príncipes, cada líder de cada tribo, né, para darem um passo mais à frente, para chegarem à terra de Canaã, e chegando à terra de Canaã, eles constatassem aquilo que Deus havia prometido, né, que era uma terra que mana leite e mel. Esses 12 espias, ao verem essa terra, quando eles voltassem para o arraial, a ideia de Deus é que eles contagiassem toda a multidão para continuar seguindo firme para Canaã. Só que como nós lemos na semana passada, né, de 12, só 2 tiveram um espírito nobre, só 2 tiveram a visão divina de olhar a terra prometida como uma bênção de Deus. Aqueles outros 10 espias que falamos na semana passada não tiveram essa mesma visão, né? Eles olharam para os gigantes, eles olharam para a terra que era muito bem fortificada, ok? A terra prometida era fortificada. A Bíblia diz que os habitantes daquela terra não habitavam em cabanas, eles habitavam em fortalezas, né? A Bíblia diz que eles olharam, se firmaram na ótica humana, na ótica terrena, e a Bíblia diz que eles contagiaram o povo a ponto de o povo tentar estabelecer um outro líder para voltarem para o Egito, né? Então, assim, de 12, só 2. E geralmente a matemática é essa no reino de Deus, né? Quando a gente chama as pessoas para um tempo de busca, para um tempo de santidade, para um tempo de oração, ok? A gente vê que os cultos de oração são mais vazios do que um culto de louvor. Você já percebeu isso? Quem já percebeu isso? São fatos. É um fato, né? O culto de oração, por exemplo, semana que vem é o terceiro domingo do mês, nós temos a nossa oração às 7h45 da manhã. Cara, não imagina encontrar todo mundo aqui às 7h45 da manhã, não imagina, né? Por mais que a sala às vezes lá dentro fica cheia, mas não é a totalidade dos jovens que estão aqui no culto. Amém, gente? Quem tem essa sensação? Né? Toda a juventude chega às 7h45 para a oração? Infelizmente não, né? Só que o convite é para todos. Quem entende a dinâmica? Quem está entendendo a tônica desse mês? Né? O convite é para todos, só que nem todos entendem esse chamado. Beleza? Então hoje, irmãos, vamos ser ministrados por Deus por um texto que eu estava fugindo dele, confesso a você. Não é um texto fácil de ministrar, não é. Eu estava fugindo desse texto, né? E hoje, aqui no momento da oração, o pastor estava orando e teve uma hora com a pastora Vera. Quem viu aqui a pastora Vera? Né? Normal, né? Sempre usadíssima por Deus, né? A pastora Vera falou sobre discernimento, aí Deus falou, você está vendo o que eu estou ministrando? Eu falei, amém, Senhor. Então, vamos para o texto. Queridos, a Bíblia diz aqui em João 6, o verso 66 que a gente leu, vai dizer, desde então. Aí você tem que perguntar para o contexto bíblico, para você entender. Desde então, o quê? Aí vamos lá, vamos voltar para o início do capítulo? Evangelho segundo João capítulo 6. Vamos ler a Bíblia juntos hoje. Não digo que teremos uma pregação, digo que teremos uma mensagem nessa tarde. Vamos lá, João capítulo 6, no início do capítulo, diz assim, depois disso, aí você pergunta de novo para o contexto, depois disso o quê? Aí você tem que voltar em João capítulo 5. João capítulo 5 não precisa voltar lá, senão a gente vai voltar muito, beleza? Mas João 5, Jesus ele ministra a cura para um paralítico que estava num tanque chamado Betesda. A Bíblia diz que esse paralítico estava nesse tanque há 38 anos. 38 anos. Existia um paralítico no tanque de Betesda, aguardando o movimento das águas. Ok? A Bíblia diz, irmãos, que esse homem estava lá há muito tempo e Jesus chega num sábado. Sabemos que os religiosos da época não admitiam cura no sábado.
Amém ou não amém, gente? Os fariseus, os escribas, os doutores da lei não admitiam nada no sábado, nenhum trabalho no sábado. Ok, Jesus chega no sábado, no tanque de Betesda, ministra a cura para aquele homem levanta, pega a sua cama e sai andando. Os fariseus começam a ver o que aconteceu. Aí eles interrogam esse homem fala, foi um homem que mandou pegar minha cama e andar, e quem é esse homem? E aí chegam em Jesus, já sabemos do contexto, os fariseus interrogam Jesus, meu pai trabalha... João capítulo 5, Jesus fala assim, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Tipo, para mim não tem sábado, não tem domingo. Para mim não tem feriado, para mim não tem essa. Jesus cura todo dia, meu nome, gente. Aleluia. Jesus cura todo dia, amém ou não amém? Amém. Jesus liberta todo dia, amém ou não amém? Amém. Não tem essa. No horário do culto Deus cura. Fora do horário do culto Deus cura também. Senhor. Rafa, na minha casa Deus cura? Cura. No meu trabalho Deus cura? Cura. Às vezes a gente que não está ligado, né? Mas Deus quer nos usar em tempo integral. Quem lembra do pastor Danilo aqui, irmão? Né? Tempo integral, filho. Deus quer te usar a qualquer hora, a qualquer momento. Então, capítulo 5, Jesus cura esse homem no tanque de Betesda. Está tendo aquela discussão, Jesus está tentando se explicar para esses fariseus. E aí chegamos no capítulo 6 de João. Beleza? Então, João capítulo 6, verso 1 vai dizer, depois disso, depois de quê? Depois de toda a confusão que teve, né, com a cura de um homem que há 38 anos estava querendo cura. Beleza? Então, depois disso, verso 1, capítulo 6. Partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia. Repita comigo, grande multidão. Irmão, vamos lá. Se multidão já é muita gente, imagina uma grande multidão. Vamos lá, multidão é gente pra caraca. E uma grande multidão é gente pra caraca ao quadrado, né? É muita gente que não dá para contar. A Bíblia diz que grande multidão o seguia. Por que a multidão seguia Jesus? Hein, juventude? Me ajuda aí. Por que a multidão seguia Jesus? A resposta está no próprio versículo. Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Irmão, a nossa vida vai falar por nós. Se você fala muito e cumpre pouco, você não vai estar arrastando seguidores. Se você fala uma coisa e executa algo totalmente diferente, infelizmente, as pessoas não vão dar crédito àquilo que você fala. Jesus pregava bem e fazia sinais, irmãos. Aí, irmão, a química é perfeita. Quem entende isso? As multidões seguiam, não era só pela palavra de Jesus, que era uma palavra boa. Estamos falando de um exímio pregador que era Jesus, tá? A palavra de Jesus era a palavra, irmão. Pensa no verbo vivo, o verbo vivo pregando a própria palavra. Pensa nisso, né? Jesus era o pregador, mas não só a pregação atraía as pessoas. O que atraía as pessoas também eram os sinais que Jesus fazia. Verso 3 vai dizer: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão, de novo ele está repetindo, não é só uma multidão, é uma grande multidão, é muita gente, irmão, é muita gente. E uma grande multidão vinha ter com ele e disse a quem? A Filipe. Disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um tome um pouco. Foi essa a pergunta que Jesus fez? Olha só. Às vezes nós estamos andando com Jesus e estamos desligados. Olha que interessante. Às vezes, ou muitas vezes, nós estamos andando com o homem de Deus e não estamos na ligação do homem de Deus. Quem está entendendo isso diz amém. Olha o que Jesus pergunta para Filipe: Filipe, onde compraremos?
Jesus está perguntando, Filipe, onde tem padaria aqui perto? Quem entende? Jesus está querendo saber aonde é a padaria. Olha o que Filipe responde. Verso 7. Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome? Foi isso que Jesus perguntou, gente? Ó. Se você fosse Jesus, o que você faria? Com a sua paciência curta como é. Olha aí. Se fosse Jesus, cara, eu não te perguntei isso. Acorda, velho. Eu não te perguntei isso, eu perguntei onde é a padaria. Eu não perguntei quanto dinheiro eu vou precisar. Né? Filipe, ele já estava começando a mostrar a sua incredulidade. Porque ele está vendo uma multidão. Ele está vendo uma multidão, gente? Me ajuda, juventude. Ele está vendo o quê? Uma grande multidão. Já falei, uma grande multidão é muita gente. Filipe está olhando a multidão e está perguntando para ele onde é a padaria, onde a gente vai comprar pão. Filipe, cara, mesmo que eu ache uma padaria, raciocinando humanamente falando, ele está pensando como homem, mesmo que eu ache uma padaria, eu vou precisar de muito dinheiro para comprar pão, né? Não é essa a pergunta que Jesus faz, ele responde totalmente diferente, mas enfim, como já conhecemos a passagem, a Bíblia diz que Jesus ele multiplica os pães para aquela multidão. Sabemos que André, que era irmão de Simão Pedro, amém, igreja? André, que era um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos, melhor dizendo, ele encontra um menino, esse menino tem 5 pães e 2, repita comigo, 5 pães e 2 peixinhos, beleza? André, irmão de Simão Pedro, ele encontra esse menino, leva esse menino até Jesus, né? Já conhecemos a história, André é meio relutante, poxa, mas o que é isso para essa grande multidão? Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, e aí já conhecemos o fato, né? Jesus multiplica e toda aquela multidão foi saciada. Vamos lá? Próximo contexto agora. Versículo 22. Vamos lá, vem aqui comigo que hoje a gente vai ler a Bíblia juntos. Evangelho segundo João capítulo 6, verso 22. Olha o texto. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo que não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos o quê? Olha o discernimento. Vamos lá? Vamos exemplificar aqui? A Bíblia diz que Jesus ele multiplica os pães para aquela multidão. Amém ou não amém, gente? No início do capítulo 6, a multidão está seguindo Jesus por quê? Por quê? Por causa dos sinais. Então, no início do capítulo 6, a multidão está seguindo a Jesus pela motivação certa. Amém ou não amém? Amém? A motivação é certa. Ele não só prega bem, mas ele faz sinais. Então, eu sigo esse homem. Beleza. No primeiro momento, a motivação é certa. No segundo momento, não é. Porque no segundo momento, no outro dia, amém ou não amém, gente? Olha o que está escrito o texto aí. No versículo 22, olha o início do texto. No dia seguinte. Então, quer dizer, no dia anterior, Jesus havia multiplicado os pães para eles comerem. Amém ou não amém? Voltaram para casa de barriga cheia? Amém ou não amém? Amém. Todos ficaram saciados. Ok? No dia seguinte, eles estão procurando Jesus pelos sinais ou pela comida? Me ajuda, juventude. No dia seguinte, eles estão procurando Jesus pelos sinais ou pela comida? Me ajuda, igreja? Pela comida. Motivação errada. Porque o próprio Jesus nos diz
boca de Deus. Então, no primeiro dia, motivação certa. No segundo dia, motivação errada. Porque Jesus ele tem um discernimento. Olha o que Jesus fala. Verso 26. João 6, verso 26. Olha o que diz o texto. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Então uma coisa é eu buscar Jesus por aquilo que ele faz e por aquilo que ele é. Outra coisa é eu buscar Jesus por aquilo que ele pode me dar. Senhor, vira a mão do teu lado e pergunta para ele: qual é a tua motivação de estar aqui? Qual é a tua motivação de estar aqui? Galera daí de cima da galeria, qual é a nossa motivação de estar aqui? Estamos buscando o Senhor por aquilo que ele pode fazer por nós, ou estamos buscando ele por aquilo que ele é? Porque no primeiro momento Jesus multiplica os pães de maneira sobrenatural, no segundo momento não. No outro dia é discernimento. Jesus, vocês estão me buscando não é pelos sinais, vocês estão me buscando porque vocês comeram pão e agora vocês estão com fome. Quem entende o texto, gente? Discernimento, é confronto, irmão. Evangelho é confronto, ok? Então Jesus começa a confrontar a multidão. Vocês estão me buscando pela motivação errada. Me buscar pelos sinais, me buscar por aquilo que eu sou, ok. Me buscar por aquilo que eu posso fazer, não é a motivação certa, ok? Então Jesus começa a ter um discernimento da multidão. E deixa estar, gente, vamos lá. Vamos abrir um parênteses aqui bem rápido. No versículo 24, olha só, a gente leu o versículo 26, né? Olha o verso 24 que diz: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também e foram para onde? Eles atravessaram o mar da Galileia, ok? E foram para Cafarnaum. Só que para entrar no barco naquela época, tinha que pagar passagem. A Bíblia diz que eles entraram nos barcos para atravessar para o outro lado, só que naquela época tinha que pagar a passagem. Quer dizer, a pessoa tem dinheiro para pagar passagem. Senhor! Tem dinheiro para pagar passagem para atravessar para o outro lado, mas não tem dinheiro para comprar pão? Me explica. Ela entra no barco, atravessa para o outro lado do mar, quando chega lá, parece que é buscar Jesus pelos sinais. Jesus discerne: não, vocês não estão buscando pelos sinais, vocês estão buscando pelo pão que eu multipliquei no dia anterior, né? Jesus começa a confrontar essa multidão, e aí Jesus no verso 27 ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então Jesus está ministrando para aquela multidão a importância de não buscar o pão terreno, porque o pão terreno, uma hora, acaba. O pão terreno, uma hora, o efeito do pão passa e você volta a sentir fome. Só que a comida que Deus dá, irmão, essa comida, você nunca mais vai voltar a ter fome. A água que Deus te dá para você beber, você nunca mais vai voltar a ter sede. Amém ou não amém, igreja? Né? Esse é o diálogo que Jesus fala com a mulher samaritana, né? Aquela mulher no tanque, né? Já conhecemos a passagem também, Evangelho de João também, capítulo 4, alguns capítulos atrás aí, 2 capítulos antes, né? O diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana, ela tentando buscar água, Jesus falou: eu tenho uma água que você nunca mais vai voltar mais aqui para beber. Aquela mulher não entende muito bem, Jesus começa a explicar, dá algumas revelações para ela, e ela começa a beber da fonte que era Jesus. Bebendo ela da fonte que era Jesus, ela começa a divulgar Jesus em Samaria, e aí nós já conhecemos a passagem. Então Jesus está dizendo para essa multidão que no dia anterior havia buscado ele pela motivação certa, no dia seguinte está buscando Jesus pela motivação errada. Motivação errada, você é facilmente discernido. Vira com o teu lado e fala para ele: meu querido, quando você busca Deus com a motivação errada, você é facilmente discernido.
fácil discernir quem quer Deus de verdade e quem está na igreja de brincadeira. É fácil discernir. Você consegue discernir isso? Irmão, é fácil discernir. Amém? Seguindo o texto. Verso 28 diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Verso 29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Verso 30. E agora a gente começa a ministrar. Olha o que diz o verso 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas? O que operas? Tu. Vamos lá. No dia anterior, a multidão estava procurando Jesus por quê? Me ajuda, gente? Pelos sinais. Eles viram os sinais no dia anterior? Me ajuda, gente? Viram. Qual o sinal que eles viram? 5 pãezinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos alimentando uma multidão de quantas pessoas, gente? Incontável. Incontável. É um sinal isso? Pequeno ou grande? Enorme! Enorme. Não é pequeno nem grande, é enorme. 5 pães alimentar uma multidão. Irmão, 5 pães é só para mim, irmão. Lá no sítio. Quem quer confessar pecado aqui? Quem quer confessar pecado? Quem come 5 pão lá no café da manhã no sítio? Olha aí. Aí, André. É só começar a confessar os pecados, gente. Né? E o nosso pastor ainda libera 5 pães para cada um. Irmão, 5 pães era só para um. 5 pães pra gente aqui na Nova Jerusalém, né, João? Fala a verdade aí, João. 5 pães é só pra mim, irmão. No sítio, 5 pães é só para mim. A Bíblia diz que 5 pães alimentam uma multidão. Não era só multidão, era uma grande multidão. Viram os sinais, gente? Me ajuda, juventude. Viram os sinais ou não viram? Viram. Então aquela grande multidão viram os sinais. Olha o versículo 30. Você precisa analisar a Bíblia com calma, irmão. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler com calma. Eu te aconselho, o mesmo conselho que Deus deu para Josué, eu te dou esse conselho também. Deus falou para Josué: Josué, medita. Deus não falou para Josué ler a Bíblia, Deus mandou Josué ler a Bíblia? Deus mandou Josué, meditar é gastar tempo. Você lê jornal, você lê um artigo na internet, Bíblia tem que meditar, irmão. Para de ler, eu vou ler 3 capítulos, para com isso, irmão, para. Eu vou ler a Bíblia em 1 ano, para com isso. Rafa, você está indo contra meus métodos? Irmão, não quero que você medite na palavra, irmão. Você medite na palavra. Eu vou ler 3 capítulos por dia, ok. Se for meditado, ok. Se for ler com pressa, não lê não, irmão. Lê um versículo só. Lê um versículo e aplica esse versículo na tua Bíblia. Porque esse versículo 30 aqui faz toda a diferença no texto que a gente leu. Se você ler esse versículo com pressa, irmão, você vai perder detalhes no texto. Olha o verso 30 que diz. João capítulo 6, verso 30. Eu vou voltar de novo. Olha o que diz. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Qual foi a pergunta que eu acabei de fazer para vocês? Se aquela multidão viram um sinal. Viram o sinal ou não viram? Viram. Olha aqui o que estão perguntando. Que sinal fazes tu? Você percebe que não tem só multidão. Você começa a perceber que tem gente infiltrada. Você começa a perceber nesse texto aqui que tem gente que não estava no dia anterior. Olha aí, Senhor. Quem entende, gente? Porque quem estava no dia anterior viu o sinal. Viu ou não viu? Olha o verso 30. Lê com pressa isso daqui para você ver. Lê a Bíblia com pressa nessa hora. Olha o verso 30 que diz: que sinal fazes tu? Como assim que sinal? No dia anterior ele mostrou um sinal. Irmão, quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo fariseu infiltrado. Eu vejo escribas infiltrados aqui. Eu vejo doutores da lei infiltrados. Gente que não estava no dia anterior. Porque se tivesse no dia anterior, tinha visto o sinal. 30. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu?
Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus lhes comeu o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse. Você percebe que a multidão está mesclada? Quem entende isso, gente? Ah, André, tem que viajar na Bíblia, irmão. Tem uma galera pedindo sinal e tem uma outra galera dizendo, para mais, Jesus. Eu quero sempre desse pão aí. Mas tem uma outra galera infiltrada na multidão. Enquanto tem uns que estão querendo a palavra, tem uns que estão querendo o sinal. Quem entende o texto? Gente, isso é só para quem entende a Bíblia, gente. Ah, Senhor. Então tem uma outra galera aqui no verso 34 dizendo, Senhor, nos dá sempre desse pão. Verso 35, e Jesus lhes disse, eu sou. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, aleluia, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Lindo. Vamos ler que está gostosa a leitura. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, fala sério, né? Fala sério. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus? Naturalidade. Não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Vossos pais comeram maná no deserto e o quê? Morreram. Quer dizer, viram sinais e mesmo assim morreram. Irmãos, nem todas as pessoas que Jesus um dia curou estão todas salvas. Amém ou não amém? Tem uma passagem na cura dos 10 leprosos. Quem lembra do texto? Jesus cura quantos leprosos? 10. Quantos voltam para agradecer? Muitos ou poucos? Normal. Jesus cura 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? Poucos. Um único só volta para agradecer. Quando ele volta para agradecer, sabe o que Jesus fala para ele? Agora você pode ir em paz, que a tua fé o quê? Te salvou. Jesus não fala que a tua fé te curou, ele já estava curado. Quando ele volta para agradecer, Jesus fala, a tua fé te salvou. E os outros 9? Te pergunto, os outros 9 foram curados, mas provavelmente não foram para o céu. Porque uma coisa é cura, outra coisa é salvação, irmão. Uma coisa é aquilo que Deus pode fazer para você, outra coisa é o maior evento que Ele pode fazer na tua vida, que é a tua salvação. Então, se Jesus te salvou, se Ele não te curou ainda, o maior milagre Ele já fez. Irmão, terra, olha o que eu vou falar agora, é melhor ir para o céu doente do que ir são
sadio, fortão, eu prefiro. Quem prefere? Aleluia! Jesus cura 9 leprosos. Provavelmente eles não vão para o céu, porque Jesus só ministra a salvação só para um. Ok? Seguindo aqui no texto, irmãos. Estou vendo a hora voando. Verso 56. Vamos pular lá para o verso 56. Olha o que Jesus diz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Verso 60, olha o que diz. Versículo 60 de João capítulo 6 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha que interessante. A Bíblia diz que muitos dos seus discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Pergunta de EBD. Quantos discípulos Jesus tinha? Me ajuda, igreja? 11, alguém disse aqui. Quantos discípulos Jesus tinha? Muitos. Dava para contar? Dava para contar? Não, né? Tem um texto bíblico, abra sua Bíblia aí, segura João 6, segura. Vamos voltar um pouquinho lá em Marcos capítulo 10. Marcos 10? Marcos, eu acho que é Lucas 10, calma aí. Lucas 10, não Marcos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 1. Está aqui no telão. Juju, obrigado, hein? Tamo junto. Telão, todos aqui. E depois disso, designou o Senhor ainda outros o quê? 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então vamos lá, gente. Evangelho segundo Mateus capítulo 10, Jesus ele comissiona 12 apóstolos. Amém ou não amém? Em casa, com calma, você lê a lista de Mateus capítulo 10, tem 12 apóstolos descritos lá. Só que além dos 12 apóstolos, Jesus ainda designou ainda outros 70. Vou fazer uma continha básica aqui. 70 mais 12 dá quanto? 82. Dá para contar. Só que aqui, no verso 60 de João capítulo, vamos voltar lá para João capítulo 6. João 6, verso 60, vai dizer que muitos da multidão, não, muitos dos seus discípulos. Quer dizer, é gente que anda com ele, só que ainda não entende a essência do Evangelho. É gente que está andando dentro da igreja, andando com Jesus, mas ainda não entendeu a vibe de Jesus. Olha aí, Senhor. É gente que está andando na igreja, é frequentador da igreja, é discípulo. Tem até o título de discípulo. Mas a Bíblia diz que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: esse sermão está forte demais hoje. Irmão, vai ter dia que o líder vai pegar pesado. Vira para o teu lado e fala para ele: meu querido, vai ter dia que o líder vai pegar pesado. Olha, esses discípulos não eram da multidão, eram discípulos, andavam com Jesus. Vai dizer que os seus discípulos disseram: cara, hoje o sermão está muito pesado. Jesus, pega leve hoje. Quem entende o texto? Muitos dos seus discípulos falam: Jesus, o sermão
sangue, canibalismo, não sei, está muito pesado esse discurso. Muda o discurso hoje, Jesus. Irmão, tem dia que Jesus vai pegar pesado. E aí? Porque Jesus é amor. Amém ou não amém, gente? Só que ele é fogo consumidor também. O mesmo Jesus bonitinho que nos ama é o Jesus que entra no templo, vendo o templo todo contaminado de vendedores. É o Jesus que pega uma azorrague, né? Ô, bênção. Quem já leu a Bíblia aqui, gente? E mete chicote em todo mundo. Calma aí. É esse Jesus bonzinho, gente? É o Jesus bonitinho, fofo? É. Só que no outro dia, Jonatas, ele está entrando no templo com uma azorrague. Irmão, uma azorrague era uma corda feita de tira de dente de animais, irmão. Pensa nisso. Jesus um dia entra no templo com um chicote e dá chicotada em todo mundo, gente. Quer dizer, não espere sempre um líder bom. Isso aí. Não espere sempre uma mensagem que massageie o seu ego. Não espere. Tem dia que a mensagem vai te confrontar. Tem dias que a mensagem vai te confrontar. E aí, quando apertar, tu vai correr? Verso 60 vai dizer, muitos dos seus discípulos disseram, esse discurso está muito pesado. Jesus, pega leve hoje, Jesus. Você está pegando muito pesado hoje. Continua no texto. Sabendo por Jesus em si mesmo que os seus discípulos, é gente de dentro, gente, não é a multidão, seus discípulos murmuraram a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? Uma coisa é a multidão entender que eu estou pegando pesado, agora vocês que andam comigo, vocês que estão no culto de oração comigo, vocês que estão em todo o culto comigo, vocês que estão evangelizando, vocês que me conhecem, isso tá escandalizando vocês? Não pode escandalizar vocês. Olha o que Jesus diz, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se vocês tivessem essa visão, o que vocês fariam? O Espírito, verso 63, o Espírito é o que vivifica. Aleluia! O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Irmão, a nossa carne vai ter uma tendência natural de fugir do confronto. Olha isso. Vira o irmão do teu lado para ele, meu querido, a tua carne tem uma tendência natural de fugir do confronto. Quando somos confrontados, a tendência natural da nossa carne é correr. Quando a gente escuta, pô, obrigado, Janilton, vou beber agora essa água. Obrigado, vem cá. Olha, obrigado. Quando somos confrontados, a tendência nossa humana é correr, fugir. Quem lembra do jovem rico? Quem lembra? Maurício. Quem lembra do jovem rico? Quem lembra? Quem lê a Bíblia aqui, gente? Diz amém. Ele chega para Jesus, bom mestre, eu tenho guardado os mandamentos e tal. Jesus, é verdade, você tem guardado mesmo. Olha, eu estou te dando 9.9. Jesus afirma, cara, você tem guardado os mandamentos. Você não adultera, você honra teu pai também, você é um crente mediano. Tá ligado? Cara, verdade, você guarda os mandamentos. Cara, jovem rico, você está quase lá. 9.9, quer ganhar 10? Quero, Jesus. Vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem que dar aos pobres. Ele, mas assim, como assim? E ele volta como contrariado, porque ele possuía muitas riquezas. Ele segue Jesus, gente? Ele segue? Então, quando a gente é confrontado, a nossa tendência humana
fugir. Jesus vai e confronta os seus discípulos, gente de dentro, ele confronta. E aí no verso 66, vai dizer, desde então, muitos dos seus o quê? Discípulos. Irmão, a igreja de Jesus esvaziou. Olha aí. Se fizéssemos um censo, se levássemos o IBGE na igreja de Jesus, depois desse discurso, os dízimos caíram. As entradas caíram, a frequência caiu. A igreja de Jesus teve uma ruptura. A Bíblia diz que muitos de dentro, não é de fora, não estou falando de multidão, esquece a multidão, irmão. Estou falando de gente de dentro. Muitos dos seus discípulos deixaram de seguir Jesus. E agora quantos ficam? Quantos ficam? 12 ficam. 12. Olha a continuação do texto. Verso 67. Então Jesus disse aos quem? Agora já dá para contar. Enquanto lá em cima, no verso 60, vai dizer que muitos estão deixando, não dá para contar. João não chegou no número exato. Aqui ele chega no número exato. E agora Jesus vira para os 12. E o que ele fala para os 12? Juventude que ama a palavra. O que Jesus fala para os 12? Me ajuda, juventude. O que ele fala para os 12? Ele alivia o discurso, gente. Ele pega leve, ele pega leve com o expor, me ajuda. Me ajuda. Se lá no verso 60 o discurso está pesado, se lá no verso 60 está um culto de doutrina, né, irmão? Jesus sapecando no culto, os discípulos, cara, esse discurso está muito pesado. No verso 66, muitos metem um pé no meio do culto. Alguém já viu alguém saindo do culto no meio do culto, irmão? Pula. Isso não acontece aqui não. Aqui não. Né? O discurso está pesado, a gente indo embora, a gente se abandonando no meio do culto. Jesus vira para a galera que ficou para os 12 e não alivia. Olha aí. Jesus vira para aqueles 12 que ficaram e continua apertando. Vem cá, vocês querem ir embora também? Pensa você, irmão. Me ajuda, igreja. E aí? A Bíblia diz que Jesus pega pesado com esses caras, que talvez a gente não faria isso. Pensa você hoje, se você fosse o pastor, se coloque no lugar de Jesus por alguns minutos, alguns segundos aqui. Wellington, Renata, Fagner, fica aqui um pouquinho, segura aí um pouquinho. Se você fosse Jesus aqui nesse texto, o que você faria? Na tua igreja tem muita gente. Dessas muita gente, só ficam 12. O que você faria? Você bajularia essas 12? Porque já foi embora muita gente, agora só tem 12. O que você faria? Você mudaria o discurso? Você pegaria leve com os 12? Jesus mantém o mesmo padrão. Jesus aperta ainda os 12 que ficaram. Jesus fala para eles assim: vocês querem ir embora também? Qual é a resposta? Verso 68 vai dizer: e respondeu-lhes, pois... Respondeu quem? Quem respondeu? De 12, quantos respondem? De 12, quem chama a responsabilidade? Me ajuda, gente. De 12, muitos ou poucos? É sempre assim. Porque eles poderiam unânimes falar. Quem entende isso diz amém. Quem quer? Irmão, tem um texto. Segundo Crônicas, abre a sua Bíblia rapidinho, rápido. Segundo Crônicas, capítulo 5. Vamos rapidinho aqui na inauguração do templo de Salomão. Rápido. Tem um texto lindo em 2 Crônicas 5. Rápido, gente, rápido. Meu tempo já acabou. Mas 2 Crônicas 5, rápido. Versículo 13. Olha que texto lindo.
texto maravilhoso. Segundo Crônicas, capítulo 5, verso 13. Olha o que diz o texto. E quando, aleluia, e quando eles uniformemente, uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma voz. Aleluia, bendizendo e louvando o Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom e porque a sua benignidade durava para sempre. Então, aleluia, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam, glória a Deus, e não podiam os sacerdotes ficar em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de... Quando a glória do Senhor encheu a casa de Deus? Quando eles cantavam uniformemente. Irmãos, quando a gente chegar nessa medida aqui, a juventude, quando a gente chegar nessa medida de todos aqui falarem a mesma língua, se prepara para o tempo de glória. Quando a gente começar a falar a mesma língua, todo mundo, não só a liderança, não só aqui os líderes, os apoiadores, não só, quando todos aqui começarem a falar a mesma língua, se preparem, porque a glória de Deus vai descer de uma maneira tão grande aqui, que a gente não vai conseguir nem ficar em pé, Guilherme. E quando eles cantavam uniformemente, em uma só voz. Volta para João capítulo 6. João 6, para a gente fechar, irmãos. João 6, versículo 68, vai dizer, e responderam-lhe, pois, quem respondeu? Mas ele perguntou para quantos? Ele perguntou para 12, e quantos responderam? Poderia ser os 12, não poderia? Eles poderiam falar em uma só voz, a gente não vai sair não, Senhor. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras. Mas quem respondeu foi Pedro. Quem foi mesmo o pastor aqui, hein? Na ausência de Jesus em Atos, hein? Me ajuda, igreja. Quando Jesus foi assunto aos céus, quem representou Jesus mesmo, hein? Fechei a mensagem dessa noite. Muitos ou poucos? Amém? Porque o que fazemos agora... tem uma frase do Gladiador. Quem viu o filme Gladiador? Tem uma frase linda do Gladiador, que ele fala assim, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. O que você faz agora, na tua juventude, vai mostrar quem vai ser você daqui a pouco. Poderia ser um versículo bíblico. Poderia, né? A Bíblia diz que Jesus pergunta para 12. Quem responde? Só um. O um que respondeu, na ausência de Jesus, assumiu o lugar dele. Foi o grande pastor da igreja de Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos ficar de pé.